Beleza, vamos dar uma olhada nesse artigo aqui, que ele é intitulado Resposta Hemodinâmica, Treinamento Resistido, na verdade, um exercício resistido, que nesse artigo aqui foi só um exercício que foi utilizado para verificar essa resposta hemodinâmica. Essa resposta hemodinâmica identificada durante a execução desse exercício e nos intervalos entre as séries, o que é uma coisa muito importante, muito relevante, a resposta hemodinâmica durante o exercício em pacientes com doença arterial coronariana. Então a gente vai ver aqui qual é o objetivo do estudo. Então a gente vem aqui para o final desse artigo. Os objetivos sempre estão aqui no final, tá? Então, ó, o que eu já achei. O objetivo do presente estudo foi investigar a relação entre o exercício resistido com carga similar, mas diferente número de repetições, para verificar o efeito da carga e da duração nas respostas cardiovasculares e hemodinâmicas nos pacientes CAD, que são aqueles pacientes ali com doença coronariana arterial. Então, algumas abreviações aqui que talvez sejam importantes, como por exemplo, débito cardíaco, resistência vascular sistêmica, periférica, né? O CAD é a abreviação ali da doença coronariana. Então, aqui foram 15 pacientes passaram por um processo de revascularização, que é aquela cirurgia de inclusão de ponte safena, e tinha uma fração de ejeção preservada. Então aqui temos 11 homens e 4 mulheres. Eles tinham o hábito de realizar exercícios, né, para reabilitação cardíaca há pelo menos 6 meses, tá? E aqui, ó, mínimo de 6 meses a realização dos exercícios, e não tinham marca-passo, ok? Não tinha marca-passo nesses pacientes, era um critério de exclusão. Então, o desenho do estudo, ele quis comparar aquilo que eu falei para vocês, dois treinos diferentes, duas sessões agudas diferentes de treinamento de força, até uma falha voluntária, que não é a falha mecânica, a falha concêntrica. A falha voluntária é quando o indivíduo ele chega até o ponto de fadiga dele, até o limite dele, claro que determinado por ele mesmo, né? A gente está falando de pacientes aqui, então não chegavam até a falha mecânica, até a falha concêntrica do movimento. Então ele quis verificar o efeito da carga, o volume, que é o número de repetições, e a duração das repetições, tá? Eu vou falar como é que foi feito isso daqui. Então, ó, para verificar a carga, ele basicamente comparou 4 RM, ok? E 15 RM. Só que aí o que eles fizeram? Eles compararam isso na quarta repetição, ok? Então, a quarta repetição de 4 RM e a quarta repetição de 15 RM, ok? Outra coisa que eles verificaram também é a duração, tá? E aí, o que eles verificaram na duração? Que é o que? O tempo sob tensão, né? O tempo sob tensão. Então, como é que eles investigaram o tempo sob tensão? Na quarta repetição de 15 RM e na 15ª repetição de 15 RM, tá? Então, qual era a resposta da hemodinâmica cardiovascular na quarta repetição numa carga de 15 RM e na última repetição, né, de 15 RM? Então, essas foram algumas medidas. Eles fizeram medidas de lactato também, tá? E percepção subjetiva de esforço, a gente vai ver aqui como isso foi feito. E, obviamente, ele comparou as respostas de 4 RM e 15 RM nos picos, tá? De performance ali, né? Que foi medido aqui as respostas hemodinâmicas e cardiovasculares, batimento a batimento. Essa parte aqui de teste de 1RM e ergométrico eu não vou falar, que isso aqui acho que não é importante nesse estudo, não foi um desfecho primário nesse estudo. Então vamos lá, eles fizeram o teste de 4RM e o teste 15RM no exercício cadeira extensora, tá? Então foram
extensões de joelho, né, de perna, que está aqui a tradução literal, mas a cadeira extensora é o nome do exercício que a gente utiliza. Então eles fizeram um dia o teste de 4 RM e no outro dia o teste de 15 RM. Eles controlaram a fase concêntrica, a fase excêntrica, cada uma tendo 1 segundo, tá? E eles controlaram isso a partir de metrônomo durante o teste. Pediram para os indivíduos evitar a manobra de valsalva, tá? Não quer dizer se está certo ou que está errado, foi um padrão, né? Um padrão adotado durante o teste. A gente não está discutindo aqui se está certo ou errado, pedir para as pessoas não realizar essa manobra de valsalva, isso é discutido até, mas aqui foi somente um padrão adotado, isso é importante destacar. Então, né, obviamente eles fizeram lá os testes e foram realizados aí, no caso, 3 séries, ok? 3 séries. Então, após o teste, foram realizadas 2 sessões, em que eles realizavam 3 séries, com 4 minutos de intervalo entre as séries, na cadeira extensora. Um dia com 4 RM, a carga de 4 RM, e no outro dia a carga de 15 RM, depois, né, obviamente, de determiná-las aqui no dia de teste, ok? O que ele mediu? Ele mediu a pressão arterial, tá? Antes do exercício e durante a execução das 3 séries de 4 e de 15 RM, ok? Ela foi medida batimento a batimento por um aparelhinho chamado finomíter, né? Ele é um aparelho, né, que você acopla no dedo, tá? Que faz as medidas periféricas de pressão arterial, possui uma validade e uma confiabilidade de dados, já foi validado com o que é considerado padrão ouro, que é a pressão intra-arterial, ok? E ele mede a partir de fotopleximografia, ou seja, não invasivo, tá bom? E o nome desse aparelho aqui é o finomíter. É um aparelho muito utilizado, porém como ele é preso no dedo e ele é muito sensível, normalmente esses exercícios como extensora, exercícios que você estabiliza melhor, né, talvez um leg press, mas nada de membro superior é possível realizar, tem essa limitação aí. Então ele mediu a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica, batimento a batimento, né, e ele mediu isso daqui, né, a cada batimento. Então ele fazia os valores médios dessa resposta, tá? Então aqui, ó, as médias, né, de 10 segundos antes do exercício, né, que foi considerado o repouso dele, e na recuperação lá dele, né, nas séries, foi medido na última repetição, tá? Então ele pegava a última repetição e identificava o pico lá de pressão arterial, ok? Então é claro, a gente pensa que, né, numa série de 4 repetições, a última repetição ali é onde vai ter o pico de pressão arterial. Nas 3 séries de 15 repetições, né, em cada série, a 15ª repetição vai ser o pico de pressão arterial, ok? Isso também foi determinado no repouso, mas aí ele foi determinado no repouso a partir do momento que o indivíduo interrompeu o exercício até o 4º minuto, tá? Foi medida a variabilidade da pressão arterial, que é uma forma também de medir essa resposta, o quanto varia, né, a pressão arterial entre os dias, tá? Justamente para saber se tem uma grande variação, né? Geralmente menor variabilidade é atrelada a um risco cardiovascular maior, enfim. E foi medida a frequência cardíaca, o volume sistólico e o débito cardíaco. Também foram medidos a ejeção, a capacidade de ejeção no ventrículo esquerdo e a fração de ejeção. O que é a fração de ejeção? Qual é a diferença aqui, né? A quantidade de ejeção é em ml, né? E a fração de ejeção é em percentual, basicamente é o quanto o coração mobiliza e o quanto ejeta em percentual. Então tudo isso foi estimado, medido por um aparelhozinho chamado PhysioFlow. Aqui, ó, PhysioFlow. É um aparelho de impedância elétrica, é como se fosse um ECG, né? São colocados eletrodos no peitoral e os indivíduos foram monitorados durante a execução do treinamento, das 3 séries, certo? Como eu falei para vocês, foi medido o lactato, tá? A percepção de esforço foi utilizada a escala de Borg, tá? O lactato aqui, a escala de Borg de 6 a
De 6 a 20 não é uma escala muito comum para treinamento de força, geralmente a gente utiliza Omni, mas foi medido a partir dessa escala aqui, né? A Omni de 0 a 10 é o mais indicado para o treinamento de força. Aqui as medidas que ele utilizou para calcular a resistência vascular. Então ele utilizou principalmente a pressão arterial média e o débito cardíaco, multiplicado por esse valor aqui de 80, essa é uma fórmula de estimativa. Bom, vamos aos resultados, que é o que importa. Em relação à variabilidade da frequência cardíaca entre dias, não houve diferença, tá? Não teve diferença. Aqui, ó, a pressão arterial sistólica e diastólica não diferiram entre os dias, ou seja, eles tinham ali uma frequência cardíaca, uma pressão arterial sistólica e diastólica muito semelhante entre os dias, tanto o dia que eles fizeram o protocolo de 4 RM quanto de 15 RM, ou seja, os valores de repouso estavam meio que estabilizados ali para aqueles indivíduos. Vamos ver os valores picos identificados. Aqui é muito interessante o seguinte, olha, o 4RM, essa é a pressão arterial de repouso. Durante as séries, né, em comparação ao repouso, que eu estou falando da sistólica, ele apresentou um aumento de 18%. Tá? Foi para esse valor aqui de 147 em média, tem um desviozinho padrão aqui. O 15RM, como eu falei para vocês, não teve diferença significativa no repouso. Tá? Então, isso aqui é o repouso, uma diferença aqui, mas mais o desvio padrão não teve diferença significativa. Mas considerando os valores de pico, houve um aumento de 37%, né, maior do que os 18% do protocolo de 4RM. E esse valor ele foi significativamente maior, né, para o protocolo de 15RM em comparação ao protocolo de 4RM. Tá? Então, ó, a pressão arterial sistólica, nesse caso aqui, é da série 3, tá? Foi só maior do que a série 2, mas na verdade esse valor de 15RM foi superior ao 4RM. Depois a gente vai olhar ali, tá? Aqui, ó, dá para ver, ó, foi 15RM, foi maior do que o pré e quando comparado ao protocolo de 4RM nos valores de pico, ok? A diastólica acompanhou, então ó, a diastólica aqui baixinha nesses pacientes e aumentou 13%. O 15RM, mesmo valor, parecido, sem diferença, aumentou 40%. O 15RM foi superior ao protocolo de 4RM. Ou seja, para a pressão arterial sistólica e diastólica, nos valores de pico, os resultados foram muito maiores no de 15RM do que 4RM. Então, vamos olhar uma figura aqui desse artigo. Está aqui embaixo, olha aqui, vou aproximar aqui. A bolinha preta é o protocolo de 15RM, os valores pico, né, naquela última repetição lá. E 4RM, né, também na última repetição. Olha só o pico de pressão no 15RM em comparação ao 4RM. E aí, no repouso, os valores retornavam aos valores de repouso, tá? No repouso, no descanso aqui entre séries. Voltavam aos valores de repouso. Bom, o que esse resultado mostra pra gente? Que um protocolo de 15 repetições, ele é um protocolo que leva a aumentos de pressão arterial tanto sistólica, tá? Quanto diastólica, esse é o gráfico da diastólica, ok? Esse ali de cima é o sistólica, esse é o diastólica. Aumentos de pressão muito mais significativo. Quer dizer que isso vai implicar em alguma coisa de maneira aguda nesses pacientes? Não necessariamente, mas eleva o risco, né, de algum problema, eleva o risco de alguma consequência aguda, né, esse aumento de pressão, tá? Então eu costumo dizer que esse tipo de resultado, ele não quer dizer que você vai colocar um indivíduo ali, vai acontecer alguma coisa com ele, mas você aumenta o risco de acontecer alguma coisa com ele. Isso é importante destacar, né? Não necessariamente somente esse paciente, galera, isso é importante destacar também. A gente está falando de uma resposta de pressão arterial que pode, que tem relação com qualquer outra pessoa, qualquer outro indivíduo, tá? Ou seja, os protocolos de 4RM em geral têm repercussão hemodinâmica menor do que o de 15RM, tá? É o que esse estudo aqui mostra, e aí mostra isso principalmente nesses pacientes aqui. Outra coisa interessante que esse estudo aqui mostrou foi o seguinte:
a quarta repetição no protocolo de 15 RM, ela já aumenta de maneira significativa, ou seja, uma carga submáxima na quarta repetição já tem uma resposta significativa. Mas essa resposta ela é muito semelhante à quarta repetição do protocolo de 4 RM. Isso eu estou falando da pressão arterial sistólica, tá? A pressão arterial diastólica, a quarta repetição de 15 RM aumenta, mas não difere da quarta repetição do protocolo de 4 RM. Vamos descer aqui de novo na tabela agora, para a gente olhar isso. Essa tabela aqui é bem legal, olha só. Aqui é a resposta da quarta repetição no protocolo de 15 RM, ou seja, a carga é mais leve, né? Ele chega até 15 repetições nesse protocolo, mas ele parou na quarta repetição. Já aqui é a repetição pico, ou seja, ele está no limite dele. Perceba, a pressão arterial sistólica, na média, é muito parecida, e a diastólica também. E aqui a frequência cardíaca também, tá? Nessa tabela ainda tem esse resultado, ou seja, 4 repetições com uma carga mais alta tem uma repercussão hemodinâmica muito semelhante a 4 repetições com carga baixa. O que mostra que a carga não é um problema. Não é um problema. Quando a gente olha a 15ª repetição de 15 RM, aí a gente já vê alterações de pressão arterial, né, tanto sistólica quanto diastólica, quanto frequência cardíaca, muito maiores do que 4 repetições em 15 RM e no pico também, como a gente já tinha visto ali. O problema, né, no treinamento de força e a repercussão hemodinâmica não está na carga, mas sim no tempo sob tensão, tá? No tempo sob tensão. Então, o tempo sob tensão gera muito repercussão hemodinâmica muito maior do que a resposta de carga, certo? Então, realmente o tempo sob tensão é uma coisa que tempo sob tensão muito longo é uma coisa que deve ser evitada, né, em pacientes que tenham algum risco cardiovascular, alguma coisa assim. As repercussões do VisoFlow foram menores, tá? Então, o que a gente observou que a tabela já até mostrou ali? Aumento da frequência cardíaca, né? Principalmente no protocolo de 15 RM, em comparação ao protocolo de 4 RM. E aí o débito cardíaco, ele aumentou de maneira significativa também no 15 RM em comparação ao 4 RM. Mas o volume sistólico não teve diferença entre os protocolos. Então, por que o débito cardíaco aumentou? Por causa da frequência cardíaca, é o que está escrito aqui, ó. A frequência cardíaca, né, o débito cardíaco é o produto da frequência pelo volume sistólico, né, em 1 minuto. Então, o débito cardíaco, ele aumentou principalmente por aumento da frequência cardíaca e não pelo aumento do volume sistólico, tá? Isso no treinamento de força. Aqui temos outras medidas menos importantes, e aí só para finalizar os resultados, né, os níveis de lactato foram maiores em 15 RM em comparação ao 4 RM. Isso explica um pouco essa repercussão hemodinâmica maior, né? O protocolo de mais repetições, maior tempo sob tensão, gerou um acúmulo maior de metabólitos consequentes da contração muscular. A contração muscular sustentada, ela gerou um acúmulo maior de lactato do que uma contração mais curta, porém mais intensa. Aquela coisa de estresse metabólico, todo treino é metabólico. Todo treino é metabólico, obviamente. A discussão é sempre essa tipo de afirmação é muito óbvia, mas existe sim um protocolo nesse estudo aqui de 15 RM que gera um impacto, né, de estresse metabólico muito maior do que poucas repetições. Isso para o mesmo número de séries. Isso porque o volume é menor, né? Então a carga muitas vezes não tem um impacto metabólico, de estresse metabólico tão grande quanto o tempo sob tensão, tá bom? Então, para finalizar aqui, ó, né, o estudo aqui vem no primeiro parágrafo da discussão. Sempre que você quiser entender bem os principais achados do estudo, você vem aqui no primeiro parágrafo da discussão. Então, os principais achados do presente estudo foi que a resposta pressórica, né,
Deixa eu só, porque aqui tá aparecendo o de trás. Mas vamos lá. A resposta pressórica foi maior no 15 RM em comparação a 4 RM. Quando você fizer um treinamento, né, que esteja preocupado com a resposta da pressão arterial, esse aumento de pressão arterial, um paciente, como esses pacientes aqui que tinham doença coronária, arterial coronariana, ou hipertenso, ou até mesmo diabético, enfim, algumas doenças que a gente não quer gerar grandes repercussões hemodinâmicas, evitem treinamentos de longas durações, grandes repetições, maior tempo sob tensão, e faça treinamentos com poucas repetições. E a carga, você pode botar uma carguinha a mais ali, já que ele está fazendo poucas repetições, porque não vai ser o grande impactante ali das repercussões hemodinâmicas, certo? Então é isso, galera. Mais uma vez destacar aqui que vocês precisam me dar uma moral curtindo aí meu vídeo se gostar. Manda pergunta aí, né? Eu vou respondendo as perguntas no próprio vídeo. Compartilha com a galera e se inscreva no canal, ative o sininho para ficar atento aos próximos vídeos. Beleza? Então até a próxima.